Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Residência Médica de Cirurgia Geral do Hospital São José, prestes a completar 20 anos. Os avanços e resultados das cirurgias bariátricas na região, tratamento de diabetes. Estamos perto da cura? E também as novidades sobre endoscopia. Esses são alguns dos assuntos que falaremos hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, eu recebo novamente no programa o cirurgião geral, também especialista em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, Dr. João Debona Castellan. Dr. Castellan, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Aguinaldo, é um prazer estar novamente no teu programa, né? E tentando passar informações que consideramos de valor ao teu público, que sabemos é bastante grande. Dr. Castellan, para começo de conversa, a residência médica de cirurgia geral do Hospital São José completará 20 anos em 2019. Estamos muito perto de comemorarmos essa marca tão importante. Doutor, quais eram os planos iniciais? Tinham ideia de chegar tão longe, doutor? Olha, Aguinaldo, quando se aceita um empreendimento como esse, não se pode pensar em que fique como era no começo, né? O hospital é grande, ele sempre foi grande, né? Sempre teve um papel importante na região e um movimento cirúrgico importantíssimo. E uma variedade muito grande de patologias cirúrgicas são tratadas no Hospital São José historicamente, né? Ele não é um hospital direcionado somente a um tipo de atendimento, é um hospital geral. Então, quando surgiu, no tempo da irmã Dionê e irmã Helenara na direção, surgiu a ideia de uma residência médica que já era prevista no regimento do hospital há muitos anos, e conversaram comigo para tentar dar início a esse processo, e tinha já da parte, digamos assim, administrativa, quais os trâmites que seriam seguidos junto ao MEC, etc., um trabalho importante feito pela professora Rose da Unesc, Rose Duarte, e em função da certeza do tamanho, da grandeza do hospital em termos de movimento cirúrgico e da qualidade do seu corpo médico, nós não tivemos dúvidas em aceitar esse empreendimento. Então, após uma aprovação por uma comissão de cirurgiões indicados pelo Ministério da Educação e Comissão Nacional de Residência Médica, a residência foi aprovada e demos início com a primeira turma em 1999. 1999. Isso. Foram formados, então, em 2 anos, os 3 primeiros cirurgiões gerais. O programa ainda é de 2 anos, mas vai mudar para 3 anos a partir do próximo concurso. Bem, doutor Castellan, o Hospital São José acaba de completar aí, já passou de 80 anos, né? São 81 anos. Qual é a leitura que o doutor faz nesses 20 anos, né? Esses 20 anos de residência, de lá para cá, mudou muita coisa, né? Porque o hospital está em constante avanço, né, doutor? É um hospital de alta complexidade, né? Claro. Além de melhorias na parte de equipamentos, o hospital vive em obras, né? Isso até ontem eu brinquei com uma irmã, né? A senhora não se sente incomodada com esse barulho? Ela disse, não, isso é vida. Isso é vida. Então ela resumiu muito bem, né? Sinal que o hospital está vivo, crescendo, né? Sempre em função da consciência que existe do seu papel na comunidade. E o reconhecimento do hospital, isso todos sabem, né? Da importância do São José para a comunidade, assim como os outros hospitais da região também, claro, têm um papel importantíssimo. Mas a residência, ela começou num centro cirúrgico que tinha 4 salas, né, cirúrgicas. Estamos no centro cirúrgico de 6 salas e, provavelmente por esses dias, iniciando as primeiras cirurgias na área recentemente ampliada. Então, são um total de 12 salas. É verdade, doutor Castellan. Eu até tive o privilégio, né, de fazer a inauguração do novo centro cirúrgico e conversando com o doutor Eric Benedetti Lindenburger, que é anestesiologista, seu colega, ele me disse o seguinte: Aguinaldo, o que está aqui nesse centro cirúrgico é o que tem de melhor no mundo. É isso mesmo, né, doutor? É verdade. Quem teve a oportunidade de conhecer outros centros cirúrgicos aqui no Brasil e no exterior
nós podemos dizer isso com toda certeza. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o cirurgião geral, também especialista em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, Dr. João de Bona Castelã. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o cirurgião geral, também especialista em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, Dr. João de Bona Castelã. Nós estamos aqui na Gastromédica, Instituto Castelã, e estamos falamos aí no primeiro bloco sobre residência médica, e agora a gente vai falar de um assunto não menos importante, um outro assunto bastante importante na verdade, que é a obesidade, doença considerada pela OMC como uma doença epidêmica global do século XXI, por ser a obesidade um fator de risco para uma série de doenças. Entre os tratamentos está a cirurgia bariátrica, um grande aliado no tratamento da obesidade e de doenças desencadeadas por ela. Dr. Castelã, quais os novos critérios do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica? Bom, Aguinaldo, até 2016, os critérios eram um pouco mais restritos, né? E bastante regulados apenas pelo peso, né? Então, quando o índice de massa era acima de 40, já era o critério para ser indicada a cirurgia naquele paciente que desejasse operar e que não tivesse tido sucesso com as tentativas de tratamentos adequados anteriores. Vale lembrar que tratamento adequado é aquele deve-se considerar aqueles feitos com um especialista na área, melhor dito, um endocrinologista, né? Pode ter acompanhamento de clínico, cardiologista, outras especialidades conforme a necessidade, um acompanhamento psicológico e eventualmente psiquiátrico, quando necessário, atividade física e uma reeducação alimentar, né? Essas são as bases do tratamento bem feito. Outros medicamentos, fórmulas compostas e emagrecimentos muito rápidos e tal, não funcionam bem. Normalmente é um grande reganho de peso com rapidez e muitas vezes com efeitos indesejáveis e deletérios ao paciente. Então, quando um tratamento bem feito não vai bem para a obesidade grave, começa-se a avaliar esse paciente, então, pensando em cirurgia bariátrica. O que mudou? A lista de doenças, de patologias que eram consideradas acompanhantes da obesidade, as comorbidades, ela foi ampliada, né? Então, doença arterial, doença miocárdica, doença vascular periférica, depressão, algumas outras formas de doenças pulmonares, refluxo já fazia parte, né? Essa lista de doenças aí chega a mais ou menos umas 30 patologias. Agora, doutor Castelã, é possível estimar os resultados aqui em Criciúma, na nossa região? Sim, com tranquilidade nós podemos dizer que nossos resultados são iguais aos melhores centros, né? Tanto por pequeno índice de complicações, né? Como por resultado cirúrgico em termos de permanência hospitalar. Nossos pacientes hoje ficam 2, no máximo 3 dias, né? Normalmente já se alimentam nas primeiras 24, 36 horas, né? E temos tido um resultado excelente também em termos de resolução das doenças que acompanham a doença obesidade, que vem junto. Na verdade, a doença obesidade é um espectro de doenças, né? Então, pacientes que resolvem sua hipertensão, ou no mínimo diminuem muito o uso de medicamentos, e da mesma forma resolvem a diabetes, apenas para citar duas das principais doenças. Diabetes tipo 2, né? Diabetes tipo 1 são casos esporádicos que podem ter algum benefício e não se indica a cirurgia bariátrica metabólica para diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, nós não podemos ainda falar em cura definitiva, né, para todos os casos. Temos pacientes sendo acompanhados aí há mais de 10 anos e que não tiveram retorno do seu diabetes, né?
Mas há aqueles pacientes mais graves que usavam 2, 3 medicamentos, às vezes além da insulina, e que hoje estão usando apenas meio comprimido de um medicamento. E muitos desses até ficaram anos livres da doença. Bem, doutor Castellan, já que estamos falando em diabetes, qual a situação atual no Brasil? O nosso país tem atualmente por volta de 8,5%, 9% de sua população com diabetes tipo 2, o que dá por volta de 13, 14 milhões de pessoas. Então é um problema grave de saúde, assim como no restante do mundo. E considerando que 80% desses pacientes vão melhorar com a cirurgia, entre aqueles operados, imagina o número de pessoas que podem ser beneficiadas com a cirurgia metabólica, já que ela tem alcançado resultados, naqueles casos bem indicados, superiores a qualquer outro tipo de tratamento. Uma das normas é que o paciente tenha menos de 10 anos de doença, porque aí ele ainda tem alguma reserva da função do seu pâncreas. E a indicação de cirurgia metabólica, né, como arma importante no tratamento do diabetes tipo 2, foi inclusive referendada recentemente num artigo publicado na revista Diabetes Care, que é uma revista de peso internacional, com essa afirmação sendo feita por parte de 50 entidades científicas de todo o mundo. Então, quanto a isso, não se tem dúvida no momento. Tchau, doutor, estamos aqui na Gastromédica Instituto Castellan e o meu convidado de hoje é o cirurgião geral, também especialista em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, Dr. João de Bona Castellan. Dr. Castellan, também dentro da sua área de atuação, o que podemos falar em novidades na endoscopia? Tem novidades, doutor? Tem, porque o procedimento de colangiografia endoscópica retrógrada, que se resume como CPR, né, que é aquele procedimento que é feito em centro cirúrgico, que se usa um equipamento endoscópico específico para isso, associado com equipamentos de imagem radiológica, que se pode acessar por via endoscópica, então por via oral, né, a via biliar e pancreática do paciente. Isso é de extrema importância porque entre os procedimentos mais comuns com esse método se pode fazer a retirada de cálculos do canal biliar em pessoas que já operaram a vesícula ou antes de operar a vesícula e que criaram posteriormente cálculo, ou ficou algum lá não percebido pelos métodos anteriormente usados. Se pode realizar biópsias do canal biliar, da papila, que é uma estrutura muito pequena e delicada e importantíssima, né? Se pode realizar exames com função diagnóstica, tá? E esse procedimento que nós já realizávamos aqui no Hospital São José, agora a partir do final do ano de 2017, estamos realizando também no Hospital Unimed. Então aqui na cidade, na região, nós temos essas duas opções, né? Com equipamento de altíssima qualidade e que podemos dar uma solução para muitas situações sem a necessidade de uma cirurgia, seja por vídeo ou por via aberta. E o método também pode ser usado em associação com a cirurgia, né? Ainda recentemente nós tivemos a oportunidade de usar o método em transoperatório, né? E então com isso se consegue resolver uma série grande de casos, uma porcentagem muito alta de boa resolutividade, de uma forma menos invasiva, com menor internação e mais confortável para os pacientes. Com certeza. Bem, doutor, eu quero voltar um pouquinho na questão da bariátrica. O Dr. Castellan esteve recentemente num congresso em Portugal. Quais foram as novidades discutidas nesse congresso, doutor? Bom, existem muitas pesquisas que estão surgindo, não só em relação às técnicas cirúrgicas, né? Existem algumas variações e algumas outras técnicas sendo estudadas, mas ainda não totalmente referendadas, né? Mas nós temos que ter conhecimento disso e procurar caminhar junto, até antecipar alguma coisa, né? Mas os métodos que nós usamos aqui, de gastrectomia vertical, ou sleeve, né? Ou manga gástrica, como alguns encontram
em alguma literatura, alguma informação aí nas redes sociais, e o método de bypass gástrico, né, mais conhecido por bypass em Y, ou redução gástrica, são as duas cirurgias mais usadas. O método de duodenal switch, ou derivação bilipancreática, tem indicação em menor número de casos, mas também muito bom. Outras cirurgias, como mini bypass e variações do duodenal switch, estão em estudo, né? E os resultados cirúrgicos que vão sendo encontrados estão permitindo também que sejam feitas pesquisas na área de fisiologia, de metabolismo, e isso, inclusive, começa a acenar até para estudos para tentar achar medicamentos que produzem os mesmos efeitos. Por isso que eu citei antes que, quem sabe, um dia chegamos ao progresso de não precisar operar, né? Mas, no momento, a cirurgia continua sendo a melhor opção. Então, esse evento é um evento de 2 dias, ele é a criação do Nilton Cavahara, um cirurgião de São Paulo, amigo nosso aqui, já veio a Criciúma aqui 2, 3 vezes, e o Nilton promoveu esse evento que chama BEST, né, o melhor, mas é bariátrico e endoscópico surgical trends. O evento foi tão exitoso aqui no Brasil que ele está sendo feito 1 ano em cada país. Em cada país. E reunindo sempre aquelas figuras da área de pesquisa e de cirurgia bariátrica de ponta, né, nos seus países, na sua região. Então esse congresso em Portugal foi bastante exitoso, inclusive em número de participantes, e bastante proveitoso. Tivemos lá especialistas da Suíça, Suécia, França, Inglaterra, Portugal, África, América do Sul, e a delegação brasileira era significativa. Estamos então muito bem representados, né, doutor? Graças a Deus. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico cirurgião geral, também especialista em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, Dr. João de Bona Castelã. Dr. Castelã, muitíssimo obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, e parabéns pela excelência do trabalho que tu tens feito aqui na região. Obrigado, doutor, parabéns, sucesso. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC, e agora também na TV Eng Plus.